Bom dia, boa tarde, boa noite para os meus amados e preciosos irmãos. Eu tô aqui na minha casa, tô sozinha, muito sozinha. Meus filhos foram para a escola, eu não tenho ninguém que venha aqui me visitar. Tem muitos irmãos, talvez, que estão aqui me escutando, tem esse hábito, né? Todo dia. Uma vez eu fui na casa de uma senhora aqui, uma pessoa de Deus, lá da igreja onde eu frequento, e a casa dela tá sempre cheia de gente. Os vizinhos, vai um, sai um, entra outro, vai um, entra outro. Quando dá 1 hora da tarde, tem sempre uns que depois do almoço vão lá tomar um cafezinho com ela. É uma bênção, sabe? Eles vivem assim, ela é rodeada de gente que gosta dela. São raras as vezes que a gente vê isso na vida, né? E ela é uma pessoa muito neutra, não é um tipo... Ela é muito alegre, tem muitos problemas, já é uma senhora, já tem seus 70 anos, viúva, cuida da mãe que está doente numa cama. Mas é uma mulher cheia de alegria. Ontem eu estava com ela no culto, sentamos uma do lado da outra. Graças a Deus ainda tem uma igreja que eu posso ir, não vou todo domingo, mas quando eu vou, a palavra ali é pura, é uma palavra genuína. Infelizmente não se fala da volta de Jesus, infelizmente não se fala do fim dos tempos. Porém, meus irmãos, posso dizer para vocês que a palavra que o pastor prega é uma palavra de Deus, né? Uma palavra genuína. É um repouso para o coração. Eu acredito assim, para mim, é um repouso para o meu coração. Ali eu posso testemunhar pessoas que têm a vida realmente no altar do Senhor, as velhinhas, tem muitas ali que todo domingo, quando vão dar os testemunhos, começam a chorar mesmo de joia, por causa do tanto que elas amam a Deus. Então é uma igreja saudável, o pastor ainda é aquele tipo de pastor que termina o culto, ele corre para o fundo, para a entrada da igreja para cumprimentar os irmãos, pergunta como é que tá, né? Ele sabe mais ou menos, ele sabe bem os problemas de cada um, o que cada um está passando. Por exemplo, ontem mesmo perguntou pelo meu marido que está fora, né? Meu marido não está aqui, está em outro país, então pergunta e tal, como é que tá e tal, o Francesco, sabe o nome e tal. Então, assim, é uma igreja saudável. E eu com essa senhora do lado, sabe? Ela teve que fazer uma cirurgia esses dias na boca, então teve que arrancar os dentes. Eu não sei se já tinha dente dela ou se era rote que ela teve que ficar sem, eu não sei. Sei que ela estava com uma infecção e foi no dentista, o dentista mandou tirar tudo e ela tá sem dente. E ela agora não consegue mais falar muito na igreja, tadinha, põe a mãozinha assim na frente da boca, né? Que ela fica meio assim. A última vez que ela testemunhou sobre isso, ela falou, eu tô sem dente, não posso falar muito, ainda tá doendo o intervento, né? Que foi feita a cirurgia, mas eu não podia ficar em casa, eu tinha que vir aqui porque aqui eu me sinto no meio dos irmãos, na casa de Deus, né? E muito emocionada, deu testemunho. E foi um testemunho que uma outra pessoa, né, talvez uma pessoa mais jovem, falava, nossa, mas essa dona não conseguiu nada, tá com a boca sem dente, ela tá com dor. Tudo que aconteceu foram retirar uma infecção da boca dela. E ela continua assim, vai ficar assim por quanto tempo? Eu ia ficar insatisfeito, né? Quem é que quer ficar assim? Mas ela estava tão feliz, sabe? É uma senhora que tudo que acontece com ela, ela sempre vê Deus cuidando dela. Ela sempre vê Deus cuidando dela. Então, assim, meus irmãos, quando eu vou nessa igreja, eu aprendo muito com a humildade, eu aprendo muito com a simplicidade das pessoas, da vida. Ainda existem pessoas muito humildes, muito simples, pessoas que são mansas de coração, pessoas que o importante para elas conseguirem adorar a Deus. O resto para elas não tem importância, entendeu? E ela é em paz, e a gente vê. Então eu vejo muito esses exemplos e muitas senhoras que vão nessa igreja, alguns homens também. Teve um jovem lá algumas semanas atrás, muito bonito, jovem, todo, né? E chorava igual criança, falando que a maior alegria da vida dele foi ter conhecido a Jesus. E o testemunho dele foi esse, sabe? Eu tô feliz porque eu conheci a Jesus. Eu podia estar aí no mundo, podia estar vivendo uma vida, né? Mas eu tenho Jesus. E ele chorava de amor por Jesus. Então, assim, no meio dos irmãos, nessa igreja, é assim que a gente vai vendo como que as coisas funcionam.
Meus irmãos, peço desculpa ao barulho de fundo, é a minha máquina de lavar roupa que está centrifugando. Parece que ela está fazendo guerra lá dentro no banheiro. Está com a porta fechada, mas não tem jeito. Parece que tem uma disparatória lá dentro. Mas o que eu quero falar hoje com os irmãos, né? Eu tenho pensado muito essas coisas. Agora a gente está chegando aí fim de ano, principalmente o brasileiro, que é muito acostumado a gastar no final de ano. Parece que não tem crise para muitos, parece que não tem falta de emprego, parece que o dinheiro não está apertado para muito brasileiro no final do ano. Sai fazendo crédito para tudo quanto é lado, porque tem que ter em casa alguma coisa nova, mesmo que e tenha lá, por exemplo, eu vejo meu marido, tem 3 anos que meu marido está falando em comprar uma televisão nova para a sala, porque quando saiu essa televisão 3D, ele empolgou, sabe? Ficou doidinho. Eu quero essa televisão, que ela é 3D, que eu vou comprar uma. Aí falou as polegadas lá, era gigante, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Na época, 3 anos atrás, essa televisão, ela estava na casa de uns 4.000 euros aqui, a televisão que ele viu. Aí eu falei com ele, falei, você é doido? Gastei esse dinheirão todo numa televisão. A nossa sala não é tão alta. Não tem condição de você botar uma televisão dessa na parede, até cafona mesmo. Não tem sentido enfiar um negócio desse. Se ela entra, a gente vai ter que sair da sala. É, mas é bonita, é 3D, é assim, é assado, que a gente vai poder ver filme em 3D. Eu falei, mas não interessa, a nossa televisão tá tão boa, sabe? Tá tão boa. E realmente, graças a Deus, eu tenho uma televisão tão boa na minha casa. Ela não é pequenininha, ela supre tudo que a gente precisa e eu gosto tanto dela. Eu me apego, de certo modo, às coisas que eu tenho. Não sou um tipo de pessoa consumista que quero só comprar, sai uma coisa nova, eu quero ela, sai outra nova, eu quero também, aí despacha a velha, sabe? Só se realmente está quebrado, está gastado, já não tem mais jeito, né? Você vê que realmente deu o que tinha que dar, já não te oferece aqueles benefícios que você precisa. Por exemplo, você tem um forno. Eu tenho um forno aqui que eu quase não uso ele tá todo pencambado, assim, capembado mesmo, sabe? E assim, quando assa, ele não tem ventilador dentro e tal, tem uma série de coisas, então assim, não sai bem, né? Demora mais, gasta muita luz, então é uma coisa que se eu pudesse trocar, eu pegava esse, despachava ele, porque ele deu o que deu, porque nós compramos, ele era baratinho, e colocaria um forno melhor. Mas a televisão, não. E são 3 anos que nós estamos nessa conversa. Chega uma certa época do ano e começa. Quer comprar a televisão, quer comprar a televisão. Aí eu lembro que um dos argumentos que eu falo com ele, eu falo, ô amor, amor da minha vida, tesouro, paixão. Olha que ano que vem vai ter uma televisão diversa já. E essa que você vai comprar agora já vai ser desatualizada, né? Se a gente entrar nesse ritmo aí que tá o mundo, a gente vai perder a cabeça. Aí gira daqui, gira dali, chega na época, a gente não tem dinheiro para comprar e acaba que passa. E todo ano tem sido assim. E são vários anos, meus irmãos, que quando chega essa época de final de ano, porque eu aqui na Itália tenho uma vida regrada. Eu não sou um tipo de gastar dinheiro, a gente não sai todo final de semana para esbanjar. Mas uma vez por ano, ou no máximo 2, a gente tem o hábito de ir num centro comercial, num shopping center. Tem um que fica mais ou menos 1h30 da nossa casa e lá tem tudo. Tem cinema, tem pista de patinação no gelo, tem McDonald's, tem várias lojas, principalmente a de brinquedo, que para mim é a melhor de todas. E tem muita coisa, sabe? Então, pelo menos uma vez por ano a gente tende a ir nesse local, a gente passa ali quase que um dia inteiro mesmo passeando e tal, e a hora passa muito rápido, né, dentro de um centro comercial. E todo ano a gente gasta ali em média de 400, 300 euros, até 500 a gente costuma gastar. Compra uma roupa, compra um brinquedo para os meninos, faz uma comprinha de supermercado, compra algumas coisinhas que normalmente a gente não encontra por aqui. Ele compra um sapatinho para os meninos, um sapato para nós, e não sei o que, não sei o que. Quando você assusta, vai e come fora ali no McDonald's. Então, quando faz as contas total, gasta 300 a 500 euros mais ou menos, uma vez por ano. A gente tem esse hábito. Tem época que gastou até menos, a gente teve anos de gastar até só 200 euros e tal, como se fosse R$ 200. Não pense você que o Brasil tá com a inflação. É claro, agora eu sei que realmente está com a inflação alta mesmo, né?
Mas assim, aqui o negócio não está muito para trás, não. O euro vale muito, mas isso não significa que as coisas custam também. Então a gente acaba ficando elas por elas. Quando eu vou fazer compra de supermercado, semana passada mesmo, hoje eu quero conversar algumas coisas com os irmãos, vocês vão entender o que eu quero dizer. Semana passada eu fui fazer compra de supermercado. Aí comprei eu devo ter pego umas 5 a 6 sacolas de compra. No final, quando eu cheguei aqui na cozinha, eu contei mais ou menos, tinha umas 5, 6 sacolas de compra. Eu gastei 200 euros nessa sacola, mas assim, não é que eu comprei muita coisa. Eu fui comprando o que me servia. Por exemplo, eu agora estou querendo sair fora do glúten, então eu tive que comprar macarrão à base de milho. Então eu comprei um pacote de macarrão à base de milho de 500 gramas, 2 euros paguei. Só que não é um macarrão tão gostoso, que na hora que eu cozinhei ele é bem complicado de comer. Você tem que pôr muito tempero, tem que inventar muita moda para ele sair bem, tem que comer na hora. Porque não é um macarrão gostoso, sabe? Eu até pensei, falei, quem sabe porque é ruim assim, porque não é transgênico, às vezes é aquele milho mais escasso mesmo. A gente não sabe, né? Que você corre da boca do leão, cai no braço do urso. Então eu tive que gastar, eu comprei uns 12 pacotes desse macarrão, então são 24 euros só de macarrão que eu gastei. Aqui para nós é muito, porque se eu fosse comprar um macarrão à base de farinha de trigo, né, que é o que todo mundo usa, em vez de pagar 2 euros, eu pagava 39 centavos a 50 centavos, dependendo da marca. Tem também a 1 euro, dependendo da marca. Então, assim, eu paguei praticamente 70% a mais do valor, né? Ou no mínimo o dobro. Mas ok, eu falei, não, eu quero investir na minha saúde. Igual agora mesmo, eu já acabei de chegar da farmácia, deixei 20 euros lá. Comprei um monte de coisa de remédio para menino que estão tossindo. Eu falei, eu tenho que entrar na filosofia da prevenção. Então, nós temos que comer bem, temos que nos alimentar muito bem e por causa disso eu prefiro gastar o meu dinheiro com a comida do que com remédio. Infelizmente, como a gente ainda está bem, vamos dizer assim, infectado, intoxicado de porcaria, né? O corpo ainda está bem fraco, as defesas imunitárias estão baixas, se é minha que dos meus filhos, principalmente do maiorzinho, a gente ainda está pagando preço aí com os remédios. Mas no geral, a coisa está caminhando assim. Então, eu gastei aí uns 200 euros, 6 sacolinhas de supermercado, sabe? Não é que veio tanta coisa. Vou fazer um sacolão, eu gasto no mínimo uns 12, 15 euros lá, se eu quero comprar uma verdura que vai pelo menos uns 10, 15 dias. Aí você fala, mas no Brasil tá muito mais. Mas, pelo menos, assim, para mim, sabe? Se o marido, por exemplo, me dá 1.000 euros para passar o mês, não é o suficiente, porque tem que pagar a conta, tem que pagar a prestação, não sei do que, olha, assusta, acabou o dinheiro. Mas ok, meus irmãos, então assim, agora vai chegando o Natal, vai chegando o final do ano, né? E eu sou um tipo que eu já começo a falar com o marido, eu não quero nada não, a mim não me serve nada não, só quero comprar um brinquedo para meus filhos. Quero realmente comprar um brinquedinho, a gente já tá de olho numa caixa de Lego, porque pelo menos eles vão montando, eu sento com eles, a gente passa o tempo, eles montam carrinho, montam bichinho, montam casinha, e a fantasia deles hoje é essa, né? E é um brinquedo que é instrutivo. Graças a Deus eu sei que tem muito Lego com mensagem subliminar, com coisa de monstro, mas se você pega aqueles bloquinhos simples só para montar mesmo igual tijolinho, não tem jeito, meus irmãos. A gente vive num mundo que jaz no maligno. Como eu disse, você sai da boca do leão, cai no braço do urso. Então isso tudo, esse ritmo de vida me levou a lembrar esses dias, ontem, hoje eu tenho pensado muito sobre isso. Quando eu estudava na 5ª série, se eu não me engano foi na 5ª ou na 6ª série, a gente começou a estudar o feudalismo, se eu não me engano. Me perdoe aí os mais antenados, aí os mais atualizados do assunto, mas acho que era feudalismo. É o chamado governo feudal ou reino feudal. Basicamente funcionava assim. Tinha o rei e tinha os vassalos, ok? E tinha os nobres. Então o rei tinha o seu castelo, mais ou menos ali naquela região tinham os nobres que moravam ali, os barões, né? As pessoas de posse, ricas. Mas isso era o quê? 15% da sociedade, talvez até menos, e o resto era tudo
povão, era tudo povo, né? O chamado povo. E ali o que o rei fazia? O rei, ele para muitos, ele dava terra para cultivar. Só que ele dava um pedaço de terra para o cara que tinha uma família, tinha seus filhos. O moço, o que ele tinha que fazer? Ele cultivava a terra e todo mês, quando dava, né, quando a terra produzia, ele tinha que pagar os impostos para o rei. Aí o rei pegava 90% da produção da terra daquele moço, deixava aqueles 10%, e se eu não me engano, ainda fazia o moço pagar alguma coisa extra aí por fora os 90%. Quer dizer, o cara tinha que arar a terra, plantar, cuidar, limpar, colher. Aí vinha o guarda do rei lá na época certa, pegava 90%, levava para o palácio. O que sobrava, quando eu me lembro que o professor explicava, o que sobrava, em média 10% ou menos, era para eles comerem, para eles se manterem. Ele, a família, fora isso eles ainda tinham que pagar. E se, acontecia várias vezes, e se a família não tinha próprio o que pagar, talvez a terra não tinha produzido o suficiente, ou talvez o imposto era maior ainda, porque tinham taxas. Fora esse imposto mínimo, tinham suas taxas. Se conta que eles entravam na casa da pessoa e levavam alguma coisa com elas, até levar em escravidão até os filhos, ou a mulher, ou a família inteira. Isso me faz lembrar aquela passagem, né, do rei que tinha que perdoar a dívida de um dos seus conservos, né? Porque esse conservo ele devia uma soma de dinheiro que ele tinha que ficar vários anos trabalhando para o rei para pagar. O rei viu que a conta era muito alta, perdoou a dívida. Na hora que o moço estava indo embora, encontra um devedor. Aí devia muito pouco, esse devedor se humilhou, pediu para dar mais um pouquinho de tempo que ele ia pagar. Esse cara vira, manda bater no moço. Aí o resto, né, vai, corre no rei e fala, olha, aquele moço que o senhor acabou de perdoar a dívida, encontrou um devedor também que devia quase nada para ele, só porque ele não quis pagar, ele mandou bater nele e não perdoou a dívida. Aí o rei manda chamar, né, e prende esse moço e diz, enquanto você não me pagar a dívida, você vai estar preso. Então, assim, se a gente olha para trás, os tempos eram assim. As pessoas, elas viviam na escravidão. Nós estamos falando aí da época de Jesus, nós estamos falando aí da época dos reinos feudais. A população, eles viviam em pró de sustentar os luxos e caprichos do rei e daqueles que rodeavam o rei. E a população era pobre, não tinha nada, né? Tinha alguns reinos prósperos, abençoados. Por exemplo, acredito que o reino de Davi, de Salomão, foram reinos em que a população em si tinha uma vida até boa, né? A coisa era mais justa, porque principalmente Davi tinha Deus como seu rei, o seu senhor. Mas tiveram aí reinos em que a coisa realmente era escassa mesmo e a população vivia para isso. Eu ainda me lembro, lá em 1 Reis tem a passagem como quando o povo de Israel pede um rei para o sacerdote, que eu infelizmente não me lembro o nome, nem vou procurar aqui na Bíblia para a gente não perder tempo. E aí Deus ficou chateado, fala para o sacerdote, dá o rei para ele, você vai ungir Saul. Aí o sacerdote, não, mas ele não sei o quê, será que é isso mesmo? E o sacerdote ficou muito triste. Aí Deus falou, não, dá Saul para eles, esse vai ser o rei, esse quer um rei, eles vão ter um rei, só que eles vão ter que pagar o preço que o rei exige, porque vocês acham que o rei, né, se eles acham que o rei, ter um rei é uma coisa simples, não é não, né? Aí foi ungido o rei, né? E acontece a história. É Samuel, né? Acho que é para Samuel mesmo que o povo pediu um rei. Eu gostaria de achar essa resposta aqui. Eu gostaria, mas eu não consigo não. Não consigo agora achá-la não. Aqui, ó, achei. Os israelitas pedem um rei. Tá lá em 1 Samuel, capítulo 8. Olha, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel, porque Israel não tinha rei, Israel tinha juízes. O primogênito se chamava Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba.
Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos os de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Eles disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então, Samuel orou ao Senhor e disse: E disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não venha reinar sobre eles. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-os solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de cozinheiras e de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel a todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. E aí vem a história de Saul no capítulo 9 de 1 Samuel. Então eu li esse capítulo aqui, o capítulo 8, para vocês, para a gente ver como que era um tempo no passado. E o povo de Israel rejeitou a Deus como rei, porque era Deus que governava aquele povo. E quando Deus governa um povo, ele mesmo, o povo prospera, o povo vive debaixo da justiça e a sociedade funciona. E aí o que acontece, meus amados? Eu gostaria de dizer para vocês hoje uma seguinte frase: não perca o controle de sua vida. Nós vivemos em um mundo capitalista. Só que esse mundo capitalista, ele sutilmente tem enlaçado as pessoas. Você hoje não consegue, não tem como ficar sem certas coisas. Hoje todo mundo que está aqui comigo no YouTube me ouvindo, se um amanhã precisar escolher entre cortar a conta da internet, ou cortar a água, ou cortar, não sei, tirar alguma coisa, vender uma coisa em casa, né? Às vezes, ou cortar a conta da internet, ou vender a geladeira, ou vender aquela televisão, ou vou vender o micro-ondas, ou vou vender determinada joia que eu tenho de família. A pessoa não vai pensar muito, não.
Ela vai vender a joia de família, ela vai vender aquela televisão lá que está encostada para não perder a internet. Quantos aqui, quando o telefone fica sem sinal e eles não conseguem ter o Wi-Fi ou não conseguem ter, né, a conexão boa, tem gente que sobe nas paredes. Tem gente que sobe nas paredes, que não consegue, que virou dependente mesmo da internet. A maioria das pessoas, elas estão mais dependentes da internet do que a televisão normal. Não é verdade? E o consumismo tem seduzido o mundo. Igual eu falei a história da televisão aqui, que meu marido todo ano fica falando que quer a tal televisão. Eu falei para ele, peraí, a nossa televisão tá perfeita, belíssima, funciona, que é uma maravilha. Por que a gente tem que arrumar uma outra televisão? Sendo que os olhos se acostumam, não vai fazer diferença. Hoje a gente tá com o que tem, tá bom demais, já é HD, já é tanto. Para que a gente vai querer outra? Para que querer tanto luxo? Para que querer inventar? E essa aqui, que tá boa, onde é que a gente vai colocar ela? A gente vai encostar ela, igual muitos fazem? Sabe, meus irmãos? E agora que chega o Natal, muita gente vai fazer dívida. Muita gente vai fazer dívida. Vai comprar a televisão que não pode, vai comprar a geladeira que não pode, vai comprar a roupa que não pode, vai comprar o perfume que não pode. Tem quem vai comprar o carro, arriscar comprar o carro, né? Às vezes o carrinho tá até indo bem, tá bom, mas ele quer o carro do ano, o carro mais bonito, o carro mais robusto, mais elegante. Basicamente essa é a cabeça. E tem uns que nem gasta dinheiro com essas coisas, mas vai fazer a ceia do Natal, aí gasta uma fortuna com peru, com pernil, com comida vária. Ou então chega o final do ano, Capo d'Ano, né, o Réveillon, vai gastar dinheiro, eu tenho que ter uma roupa nova, eu vou lá comprar uma roupa branca, vou em tal lugar, só para passar a festa do final do ano. Porque eu pus no meu coração que todo ano eu tenho que entrar com roupa nova. Ano novo, roupa nova. Calcinha nova, sutiã novo, cueca nova, calça nova, blusa nova, vestido novo, cabeleireiro. Eu tenho que entrar o ano completamente diferente, porque o ano vira e eu nasço de novo. Não é verdade, meus irmãos? Eu estou inventando moda aqui. E aí se endivida. Faz aquelas continhas naquele pedacinho de papel higiênico. Faz 4 contas. Dá certo. Se eu economizar ali, aqui ainda sobra. Aí aquele dinheiro que sobra eu pago a prestação de que sabe o quê. Aí gasta. E as financiárias estão todas de portas abertas e sorriso no rosto e te esperando. Te fazem enlouquecer com as propagandas na televisão. Aí você esquece, né, que chega janeiro, fevereiro, mais ou menos janeiro, principalmente, chega IPTU, IPVA, chega tanta taxa, imposto, aumenta às vezes conta de luz, conta de água, aumenta, não é verdade? Quer dizer, acumula e vira uma bola de neve. E é onde a gente tem muita gente aí descabelada, enlouquecida por causa das dívidas. Olha, meus irmãos, eu vou falar para vocês muito sinceramente. Eu agradeço a Deus porque me deu um marido muito regulado com essas coisas. Ele não suporta ter dívida. Nós temos um cartão de crédito, ele tem conta no banco. Quando ele tinha uma empresa até ano passado, ele tinha um cheque especial num limite. Aí quando deram o limite para ele, era como 5 mil reais de limite no cheque especial. Eu achava uma vergonha aquilo. Eu falei, gente, é tão pouco, né? 5 mil de limite. Aí ele comentava comigo, é melhor, amor, quanto maior o limite, mais você se endivida. Eu falei, é verdade. E, em fato, meus irmãos, ele vivia no cheque especial naquela época. Quando ele fechou a empresa, porque ele não conseguia mais pagar as taxas para o governo, sem trabalhar tinha que pagar a taxa, coisa que acontece no mundo inteiro, ele fecha a empresa, o banco vira para ele e fala, nós vamos ter que cancelar a sua conta. Porque se você não é mais empresa, a gente não pode te dar um limite de 5 mil. Aí mudaram a conta dele, tiraram tudo. E hoje ele me conta que a conta bancária dele se ele tem dinheiro, vai bem. Se não tem, o banco não ajuda não. Talvez até 100 euros o banco segura a onda, mais do que isso não. Mas aí na hora que isso aconteceu, me deu um aperto no coração, porque a gente começa a ficar acostumado a viver dependendo do cheque especial. Não tem dinheiro, mas tem um cheque especial. Eu não tenho nada aqui agora, não, eu corro no banco, pego o dinheiro, faço o que eu preciso, tanto tem um cheque especial.
E a gente começa a depender disso aí. E aí, quando Deus fechou a porta da conta no banco com cheque especial e a gente ficou exatamente com 0 a 0, deu aquele peso no coração. Eu falei, meu Deus, e agora? Agora a gente tem mais dinheiro no banco. E se vier uma conta lá e para pagar e não tem fundo, como é que a gente vai fazer? Só, meus irmãos, que agora, depois de alguns meses, a gente começa a ver que a gente aprende a viver com o que tem, com dinheiro vivo na mão. Se você tem, você tem. Se você não tem, você não tem. Você não precisa inventar dívida. E graças a Deus, sabe, ele, como uma pessoa muito regrada, muito equilibrada com as contas, ele sempre pagou tudo em dia. Então ele caminha, né? Ele caminha muito sem dívida. A gente não tem dívida. Aqui na Itália, agora, nos últimos anos, com a crise, apareceram-se também as opções de comprar a prestação, algumas coisas. E a gente comprou quando precisou. Alguns móveis para casa, foi bem no início. A gente precisava de uma geladeira, a gente precisava de uma cozinha, a gente precisava de o mínimo, né? Não tinha nada, era um apartamento vazio. Ele comprou, foi pagando, levou 4 anos para pagar, pagou tudo. Agora a gente não tem mais dívida nessas coisas, só o carro, infelizmente, que eu acho que é um peso para muitas famílias. Mas assim, essa é a nossa vida. E eu tenho visto como que os senhores do mundo, ou os Illuminati, ou chame como você quiser, eles têm enrolado, eles têm enlaçado as pessoas nesse mundo de dívida. O cara tem que pagar uma fortuna com a conta de luz, tem que pagar uma fortuna com a conta de água, tem que pagar uma fortuna de telefone. Aí eles raciocinam, não vão fazer pagar uma fortuna de telefone não, porque eles precisam ter internet. A gente precisa que eles tenham internet, eles precisam se viciar em alguma coisa. Eles precisam ter um jogo online. Eles precisam ter o Facebook, nós precisamos do Facebook deles para controlá-los. Quanto mais informação eles põem no Facebook, mais a gente tem controle sobre a vida deles, porque o futuro do mundo já está agendado. Então, eles no futuro vão saber quem é você, quem são seus filhos, a idade dos seus filhos, o dia do aniversário deles, aonde você mora, até como é sua casa. Desculpa a sinceridade aqui, mas se você é um desses bobos que tudo que você faz na sua vida, você bate foto e coloca no Facebook, você é um bobo. É um bobo. Ou então, é uma pessoa um pouco sem pensar, meus irmãos. Porque o Facebook é uma desgraça virtual. É um local onde você coloca a sua vida exposta. Ah, irmã, mas não é assim não. Se você coloca no privado, só vai ver quem quer, quem você deixa ver. Mas, meus irmãos, já foi dito aquele Edward Snowden, né? Aquele lá americano que trabalhou lá para a segurança nacional lá dos Estados Unidos. Depois ele agora tá na Rússia. Foi quando ele entrega que os Estados Unidos estavam vigiando a conversa telefônica de várias pessoas no mundo inteiro e tem posse de dados na internet de pessoas no mundo inteiro. Ali explodiu uma confusão no mundo, né? Então, assim, você pode ter certeza, você que acompanhou o filme Matrix, você deve ter visto como que a sua vida ela é controlada. Agora eles querem fazer aí um microchip para colocar CPF, número de identidade, título eleitoral, tipo sanguíneo, como você é e todas as suas informações, inclusive bancárias, no único chip. Isso está colegada com o quê? Com o computador. E provavelmente isso aí vai ter colegamento também com Facebook, com qualquer tipo de rede social que você coloca da sua vida. Às vezes eu fico vendo irmãos que ficam botando foto da vida deles aí no Facebook. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo em tempos perigosos. Toma cuidado. Chegou para mim uma mensagem semana passada de uma moça que é conhecida de uma outra moça. Uma irmã conhece essa outra moça e ela conta que mandou a filha de 4 anos no aniversário. Mandou a filha de 4 anos no aniversário, ali tiraram a foto, né, na hora dos parabéns e postou no Facebook. A mãe da criança que fazia aniversário postou a foto da criança no Facebook. Passaram-se uns dias, a escola liga para essa mulher que ela tinha que ir com o marido na escola da filha de 4 anos. A mulher vai, chega lá, tinha a Polícia Federal, mostrou para ela as fotos da filha dela, publicada no Facebook, mostrou documentos tipo passaporte falso da menina, que já estava pronto para ela ir para a Espanha, e mostrou para ela algumas outras fotos de crianças que passaram por isso
diz que tem uma rede uma quadrilha especializada em roubar crianças. E tem por trás dessa quadrilha um grupo de pessoas provavelmente muito rica, que eles vão no Facebook. Quando eles batem o olho numa criança e eles gostam daquela criança, acham ela bonitinha do jeito que eles querem, eles contactam essa quadrilha pega a foto da criança, investiga, descobre onde a criança mora, de quem que ela é filha, todos os hábitos. E adivinha por onde que eles descobrem, meus irmãos? Pelo Facebook. Aí eles vão, contactam o grupo da quadrilha local da cidade, porque diz que eles estão espalhados no mundo inteiro. Aí quando eles acham o endereço da criança, são hackers, são pessoas muito potentes aí com a internet, com a informática, eles descobrem onde a pessoa mora, e ali eles começam a vigiar a vida da pessoa, e na primeira oportunidade que o pai, a mãe ou o responsável pela criança deixa ela um minuto de bobeira, eles vão e roubam a criança. Rouba a criança, fazem ela dormir, já bota ela para dormir na hora que sequestra, enfia a criança no carro, desaparece. Quando o pai ou a mãe ou o responsável vai procurar, a criança some, não tem tempo de achar, porque já tem tudo preparado, já está com o passaporte da criança, já está com dinheiro, já está com a passagem praticamente comprada, vamos dizer assim, ou então só chega lá e compra e já vai embora com a criança. Quando a polícia entende o que está acontecendo, a criança já está na rede de prostituição, pedofilia no mundo. E a Polícia Federal falou com aquela mulher, falou, a sua menina está de mira. E eles estão de olho nela, e eles vão sequestrar ela. Junto com ela tinha um grupo de outras crianças que iam na mesma bolsa, né, vamos dizer assim, na mesma saca. E ali a polícia interceptou em tempo, alertou a mãe chorando, falou, mas como é que pode? Eu nem uso esse Facebook. Como é que pode? Minha filha tá nesse trem. Aí foi descobrir que a outra colocou no aniversário a foto da menina no Facebook. Então, meus irmãos, a gente fica aí botando foto, então, sabe, depois que chegou essa mensagem para mim, o meu Facebook, os irmãos conhecem, é do canal, então não tem nada da minha vida. Meu marido tem o Facebook dele, e ele põe foto dele. Eu falei, você põe foto sua, mas foto dos meninos não. E toda vez que eu vejo alguma coisa, eu tiro. Apesar que eu não sou muito brava a mexer com o Facebook, eu tiro. Mas eu vi várias fotos dos meus filhos no Facebook. Aí eu pirei, né? Quando eu vou descobrir, é meu sogro. Meu sogro, tudo que o homem faz, ele enfia foto de tudo no Facebook. E agora eu tô esperando que meu marido volte, né, da Suíça, onde ele tá, para ele descer na casa do meu sogro, acessar o computador dele e tirar tudo. Tem até aqui escrito na minha geladeira, né? Aviso, quando voltar de viagem, descer lá e tirar as fotos dos meninos do Facebook. Tá tudo no privado, mas privado por privado, passa de mão em mão, alguém mais cedo ou mais tarde vai liberar. Então, meus amados, a gente vê a gravidade do mundo, das coisas. Tudo. Você hoje está vivendo numa rede. Você hoje tem que gastar dinheiro, você é impulsionado a gastar dinheiro sem ter. Você, no final, mesmo que não gasta dinheiro, aumentam-se os seus salários, aumentam as suas dívidas. Você pode ver aí, às vezes você tem um trabalho, conseguiu finalmente um emprego bom, você ganha, não sei, 2.000, 3.000 reais por mês. No mês passado você ganhava 1.500, aí de repente dobra. Aí você fala, uau, agora eu tô bem, né? Agora eu tô livre, eu vou poder pagar minhas contas, eu vou poder pagar tudo. Você já observou que muitas das vezes, na maioria dos casos, curiosamente, as suas contas aumentam? Quando aumenta o seu salário, aumentam as suas contas. Aí você fala, poxa, como pode? Quanto mais eu ganho, então, mais eu gasto. É isso que está acontecendo? Você é impulsionado a pagar plano de saúde. Você é impulsionado a pagar exames extras, dependendo do plano de saúde, porque de um jeito ou de outro você tem que tirar muito dinheiro do bolso. Você é impulsionado a gastar com dentista. Você é impulsionado a gastar com remédios e remédios e remédios, porque o médico não te dá terapia de prevenção, ele te dá terapia final, que são os remédios. E você tem que gastar porque você tem que virar um dependente químico de remédio. A vida funciona assim, justo? E gira daqui, gira dali. Quando você assusta, você está dependendo você está gastando dinheiro igual água.
Quando você assusta, chegou uma conta nova de telefone, chegou uma conta de luz diversa, agora com o problema da água, com certeza vai complicar mais a vida dos brasileiros aí na parte hídrica do país, você vai ter que pagar mais caro, com certeza, de um modo ou de outro, o governo vai sempre arrumar um jeito de enfiar mais a mão, a mão no bolso do brasileiro. Quer dizer, faz daqui, faz dali, faz daqui, faz dali, no final do ano, né, ou no final do mês, você chega sempre sem um centavo no bolso. Ou tô mentindo? Talvez você é solteiro, então não tem dívida para pagar, seu pai é aposentado, paga tudo. Tem os casos, mas a maioria da classe média, hoje a gente vê ela praticamente num verdadeiro sistema feudal. A classe média alta está caindo para a classe média. Aqueles que eram pobres subiram para a classe média. Está todo mundo, então, na mesma classe. Quem era rico está explodindo de dívida, então teve que cortar uma série de luxos, né, que eram considerados luxos. Igual uma pergunta. Será que é normal um pai ter que pagar uma média de R$2.000 por mês de mensalidade de escola para um filho que está num colégio particular? Será que é uma coisa normal um pai ter que tirar R$1.500, R$2.000 por mês para pagar um colégio para um filho? Porque eu sempre me perguntei aonde é que essa escola enfia tanto dinheiro. Ah, mas a gente dá curso de inglês, a criança, o jovem tem piscina, tem esporte, tem exame, tem não sei o que, os melhores professores, material, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Oh! Mas é necessário uma mensalidade de R$2.000? Eu vi isso. Vários colégios em Belo Horizonte, mensalidade de R$2.000, R$2.300 por mês. Da onde que o cara tira um dinheiro desse? Mas já R$500, R$800 por mês numa mensalidade de escola, por mês, para uma criança. Às vezes a criança tem 5 anos, o cara paga R$800 por mês a mensalidade da escola. Porque quer o melhor para o filho. Realmente a escola é excelente, realmente tem tanta coisa, mas você para pensar, 4 mais 4 igual a 8. Por que tanto dinheiro todo mês numa escola? O que esse povo tanto paga? Sem dizer nas manias que eles inventam. Vão fazer formatura, tem que comprar roupa nova, porque senão a criança fica excluída. Aí tem que pagar o fotógrafo, tem que pagar não sei o que, tem que pagar não sei o que. Quer dizer, gira daqui, gira dali, gasta mais uns R$200 só com uma formatura. Às vezes a criança está saindo do jardim para a escola, é o que está acontecendo com a minha sobrinha agora. A minha está saindo do jardim e vai para o 1º ano. Minha irmã está gastando uma fortuna só para uma formatura. Quer dizer, então a gente vê certos países, né, que tem essa mania de querer mudar muitas coisas. Aqui, por exemplo, onde meus filhos estudam, a coisa é já ao contrário. A escola é pública, não tem escola particular na Itália. Se tem, são casos particulares mesmo. Mas o normal, todo mundo, onde meu filho estuda o filho do prefeito da cidade. E estuda o filho do imigrante que acabou de chegar da África. Então, senta um do lado do outro. A diferença é que um tem um sapato de marca, o outro tá com o sapatinho rasgado, quase, nem chega a isso. Chegou a época da formatura, eu lembro que eu não paguei, eu gastei acho que 5 euros, porque a representante de classe quis dar um presentinho para as professoras e para a menina que ajuda a cuidar da criançada. Aí cada mãe deu um dinheirinho, dividiu aquilo, comprou os presentinhos, e as mães aqui ainda estavam reclamando. Eu fiquei pensando, gente, imagina se fosse no Brasil, então se matavam. Então assim, você vai vendo os valores, como que eles são, sabe? A formatura do meu menininho, quando ele saiu da escolinha e foi pro 1º ano, que ele já está no 1º ano, eles fizeram uma coroa de folha de louro, né, aquela coroa, saiu pelos matos da cidade aqui, pegaram as plantas, as próprias professoras fizeram com as mãos aquele ramo, né, de folha, colocou na cabecinha deles, imprimiu um papelzinho simples, folha A4 normal, e escreveu lá o diplominha, né, e não foi não, comprou um papel um pouquinho mais particular, um papel mais grosso, mais coisa boba, e basta, bater uma foto. Foi a formatura do meu menino, sem muita confusão, sem muita bagunça. Fizeram um teatrinho entre eles, cada um recitou uma palavrinha e acabou. Então, assim, a gente vê tanta diferença, sabe? Um lado tão ostensivo, tão cheio de invenção, e a mãe ou o pai entra no ritmo porque o sistema é aquele. Do outro lado, a simplicidade que pai e mãe nem preocupa, porque todo mundo está num sistema mais simples. E o mundo caminha num caos.
Porque de um modo ou de outro, você está sempre encurralado de um modo, de um jeito. Ah, mas você vive num país diverso do Brasil, é a Itália. A Itália é um país de primeiro mundo. Não pense assim. Olha que a coisa aqui tá feia. Igual eu contei já várias vezes, meu marido saiu daqui e teve que ir para outro país para tentar uma vida melhor. Porque aqui ele praticamente não está trabalhando. O dinheiro da Itália que ele ganha não dá para a gente ir para o Brasil passear de férias. Então, se a gente quer um dia ir voltar ao Brasil, ele tem que sair daqui, arrumar um emprego, conseguir juntar um dinheiro com sacrifício, porque ele trabalha de 7 horas da manhã, praticamente, até 9 da noite, todos os dias. Tem dia que ele consegue largar 6h30, 7 horas da noite, mas correndo, pedindo a Deus pro chefe dele não aparecer lá 5h30 e inventar moda. Mas normalmente a vida dele é essa. Isso tudo para quê? Para ganhar um dinheirinho, para conseguir fazer alguma coisinha. Isso tem sido a Europa. A Europa hoje, você vê os imigrantes chegando, por exemplo, da África, os caras ganham 30 euros por dia, ganham hospedagem, ganham cigarro, ganham telefone, ganham o chip para pôr no telefone, o cartão para carregar, de 10 euros por dia ou por semana, não sei. Eles ganham telefone de graça. E ganham comida e o teto. E estão vivendo, e ficam de porta de supermercado pedindo esmola para comprar que sabe o quê, sabe? Essa é a vida que a Europa está dando para os imigrantes, para muitos, não todos, mas a maioria. E você vê homens aí na casa de 20, 30 anos, cheios de saúde, o dia inteiro sentado na rua, com o telefone na mão, porque o governo italiano está pagando. E o próprio italiano, que é o cara que paga o imposto, que tem casa própria, que paga aluguel, que tem família, tem que fazer da boca coração, né, para conseguir terminar o mês. Isso é a Europa. Isso é a Europa que a gente tem visto. É um continente que está invertendo valores. Está desvalorizando o cidadão e valorizando aquele que está vindo de fora, que chega aqui com uma cultura diferente na cabeça, com hábitos diferentes. Só para vocês terem uma ideia, aqui mais embaixo onde eu moro tem um grupo de africanos. São africanos mesmos. E eles vieram nessas barcas aí e tal, e eles deve ser umas 10 pessoas morando mais ou menos numa área de uns 8 metros quadrados, mais ou menos. É uma garagem onde eles estão morando, tem só um vidro assim, uma porta de vidro. Quando eu passo na porta, todo dia eu sou obrigada a passar, né, na rua, e tem a porta deles. Tem as casas, né, do pessoal da zona, da região, todo mundo com casinha limpinha, jardim arrumadinho, a casa pintadinha. Se a casa não está pintada, pelo menos está tudo organizado. É uma coisa decente. Na porta deles, eles puseram a roupa de fora para secar. Aí o sapato está fedendo a chulé, eles põem de fora no meio da rua. Aí você vê latinha de coisa de comida jogada no chão. Você vê garrafa de água assim jogada no chão. Você vê o vidro de onde eles moram, uma sujeira, mas uma sujeira, não tem coragem de limpar aquele vidro. E aí você consegue ver lá dentro uma bagunça, roupa apoiada para tudo quanto é. Assim, gente, uma bagunça. Sabe? Não tem aquela higiene. Eu não estou falando que são todos assim. Mas aquilo que nós temos visto aqui é isso. Muita porcaria, muita falta de organização, muita desleixo mesmo, pelo menos nesse grupo que eu vejo, sabe? Então você para e fala, poxa, e o governo ainda sustenta esse povo e eles ainda retribuem assim, de qualquer jeito. Certa vez o pastor Márcio Valadão, quando eu ainda frequentava a igreja minha em Belo Horizonte, muitos anos atrás, ele falou uma coisa séria. Ele falou, gente, imagina uma favela. Nós temos aqui de frente para nós a favela, Pedreira, chama a favela. Eu falei, imagina se cada pessoa dessa favela, né, cada pai de família, cada morador aqui, comprasse uma lata de cal, um saco de cal. Quanto pode custar um saco de cal? R$15? R$10? E eles têm uma casa pequenininha, e pintasse de branco, pintasse ela toda de branco, pintasse bem pintadinho, limpasse bem o terreiro deles, talvez comprasse um pouco de cimento e brita, fizesse um passeio, colocasse um vasinho de uma planta, e a favela inteira fizesse isso. Pintasse a casa de cal e desse uma ajeitadinha de fora. Será que essa favela seria tão feia como é agora? Ah, mas gente, é tudo pobre, gente que não tem dinheiro, eles moram na favela porque são pobres. Na época se falava assim, não sei hoje, né? Vamos tirar o lado aí dos traficantes e todas as outras coisas, vamos levar para o lado básico da vida.
E ele falou isso. Ele falou, sabe o que o ser humano tem? O hábito que o ser humano tem de é acomodado. O ser humano ele tem de ser acomodado. Quer dizer, entre comprar uma lata de cal, de tinta qualquer, justo para dar uma ajeitada na casa, ele prefere comprar calça jeans para ir na discoteca no final de semana. Ou a moça prefere comprar o celular novo. Ou eles têm que ter a televisão nova. Ou eles têm que ter não sei o quê. E a casa vai ficando cada dia transgredida, julgada para os cantos. E você vive sempre na bagunça. Então, são situações que o mundo hoje está vivendo. O mundo está vivendo. E sabe o que acontece? Isso tudo. É claro que aqui a gente tem assunto para manga, poderia puxar tantos temas diversos. Mas isso tudo, no final da conversa, gera estresse, gera sofrimento, gera tristeza, gera peso, pedra de tropeço na vida. Então, meu amado, eu quero ler com vocês uma coisa aqui hoje. Hoje é segunda-feira. Hoje é dia 23 de novembro de 2015. Nós estamos a um passo aí do virar do ano, que na realidade não é nada. O dia, não sei se é 31 de dezembro ou 30, né? Que eu não sei com quantos dias termina o mês de dezembro. Mas independente, o último dia de dezembro para a virada do 1º de janeiro, é só mais 24 horas que separa uma coisa da outra. A gente tem aquela sensação, né? Agora é tudo novo, vai ser tudo diferente. Mas ano passa, ano vem, ano vai, é tudo a mesma coisa. Aliás, está só piorando. E aí, a gente vê muito crente se baseando, se apoiando literalmente na passagem de Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir o pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Então, o pessoal para lá no versículo 11. Então, como é que pode? Tudo que eu peço eu vou receber? Tudo que eu quero, Deus me dá? Então, se eu bato, a porta abre? Se eu peço, Deus me dá? Então, esse ano, como está mudando, eu vou pedir para Deus um emprego novo. Já vou pedir direto mesmo um belo salário para eu já dar entrada num carro novo. Aí chega a época, né? Deus não dá nem um emprego novo, nem um carro novo, nem a condição de comprar. O cara fica frustrado e fala, poxa, então essa passagem que está lá em Mateus capítulo 7, do 7 até o 11, né? Que é onde eles param. Ou eles leem até o 12, mas o 12 eles não entendem muito, passa por cima. É mentirosa. Porque a Bíblia diz: Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Aos que lhes pedirem. Então dá a entender que é fácil. Tá chegando uma época, eu tô todo endividado, eu tô todo encumbraiado, não sei mais o que faço, eu tô em depressão por causa de tanto problema, eu vou pedir, a porta vai abrir. Tem muita igreja que caminha em cima dessas palavras por anos e anos. E aí os falsos mestres e pastores e profetas, os falsos começam. Se você tem uma dívida de 10 mil, você pode dar de oferta 3. Você pode dar 3 mil de oferta, porque não vai fazer falta. Porque Deus é um Deus de ouro. Deus é o Deus de ouro, dono do ouro e da prata. Onde você colocar o pé, você vai tomar por herança. Aí vai lá em Mateus capítulo 7. Não vai no Mateus capítulo 24, eles nem conhecem. Mas o 7 eles tudo conhecem de cor. Só que, meus irmãos, hoje, a mensagem Não Perca o Controle da Sua Vida, eu quero trazer para vocês uma base. O versículo 12 fala: Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles,
porque esta é a lei e os profetas. Então, se eu quero bem a mim, eu tenho que fazer o bem ao próximo. E isso não inclui só você, isso inclui toda a sociedade. Porque todo mundo, bem ou mal, sempre pede algo para Deus. Tem muito rico orando a Deus e pedindo coisas para Deus, mas faz só maldade com todo mundo. Tem muito rico que é dono de fábrica, que é dono de empresa, que é dono de restaurante, que é dono sei lá do quê. E que às vezes está passando uma fase de crise, porque o país está em crise, todo mundo, querendo ou não, fica meio ruim das pernas. Aí o cara começa, né? Às vezes ele é evangélico, né? Como se taxa. Aí vai na igreja e começa, ó, Senhor, me ajuda. Eu preciso de 2 milhões de reais esse final de ano para pagar isso, aquilo e não sei o quê. E eu quero ampliar minha atividade, não sei o quê. Porque a tua palavra diz lá em Mateus, capítulo 7, tudo quanto eu te pedir, o Senhor vai me dar, porque o Senhor é bom, né? E não sei o quê, e vai cozinhando a oração em cima disso. Aí vai embora para casa, chega na segunda-feira, vai trabalhar, chega o dia de pagar os funcionários, não paga. Ah, não, pago hoje não, vou fazer o seguinte, eu vou mandar pagar tudo amanhã. Ou então, o funcionário merece um valor de salário, ele paga menos, porque ele precisa ganhar dinheiro, porque a cobiça fala mais alto. Ou então tem que pagar determinado imposto, determinada taxa, determinado direito trabalhista. Não, isso aqui não, deixa pra lá. Vem a contadora lá no escritório, ô senhor fulano, ó, tem hoje um novo funcionário, o direito dele é esse. Aqui, ó, vamos fazer o seguinte, esse direito e esse aqui a gente corta. Porque não tem nem no contrato, é uma coisa extra, a gente não precisa, não, deixa quieto, não, pagar mais dinheiro pra quê? Ah, não, esse aqui, para mim pagar um salário de 2 mil para ele, eu tenho que pagar 2 mil de imposto? Não, vamos fazer o seguinte, você paga 1.000 no papel e 1.000 a gente paga por fora, porque aí eu não preciso gastar tanto imposto, ele trabalha do mesmo jeito para mim. E a gente vê, sabe, tanto tem embrulho aí fora. Aí o cara vai lá, né, esquece. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Basicamente, a gente tem que entender que Deus, quando ele criou o homem e a mulher, ele criou o mundo, ele entregou isso na mão dos homens. O homem vai e cai no pecado lá original com Satanás comendo do fruto proibido. E ali o olho do homem abre para o conhecimento do bem e do mal. E o mal entra na vida do ser humano. E ali começa a desencadear uma série de catástrofes, das pequenas às maiores. E a gente chegou no mundo que jaz no maligno. E a gente chega no mundo que não tem honestidade, que ninguém pensa em ninguém, que o povo só quer roubar. Aí você fala, a culpa é do senhor do mundo, a culpa é do político, a culpa é do pastor. Mas você, às vezes, está dentro da sua casa fazendo um monte de coisa errada e não enxerga, não quer saber, não quer falar sobre o assunto. É fácil apontar o cisco no olho do outro com a trave no seu olho. É isso que a gente tem vivido. Então, Deus, ele fala, se você pede uma coisa, você também tem que dar o seu melhor. Você também tem que ser o melhor. A Bíblia nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Então, se você é uma pessoa coerente com a vida, com as coisas básicas da vida, com certeza você tem um Deus que é justo e vai estar zelando por você. Mas é igual eu falei, se eu não me engano, na última mensagem, Deus, ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Eu tenho certeza que todo aquele que está aqui me ouvindo, que realmente é de Deus, pode dizer, Deus, eu queria tanto mais dinheiro para conseguir ser um pouquinho mais feliz. Deus, eu queria um casamento melhor. Deus, eu queria um marido melhor, ou uma esposa melhor, ou um carro melhor, ou que sabe o que é melhor. E ali te pede a Deus, pede, Deus não dá. E a pessoa fala, mas lá em Mateus capítulo 7 fala que se eu peço, vou receber. E eu sou um cristão sério. Eu abençoo todo mundo, eu faço tudo certo e Deus não me dá. Porque a gente tem que entender que Deus, ele zela pelos seus. Às vezes, se Deus te dá um pouquinho mais de dinheiro, só um pouquinho mais, aquele dinheirinho justo para você fazer a besteirinha que você quer, é o suficiente para você esquecer de passar com Deus o seu tempo. Porque você vai gastar aquele dinheirinho na besteirinha. É a pizza do final de semana, ou então é comprar uma coisa nova que toma seu tempo de estar com Deus às manhãs, e por aí vai.
Às vezes Deus te dá um marido fogoso, bonito, todo cheio de inteligência, sabe como te tratar do jeito que você gosta, e aquilo ali rouba tudo para aquele marido e você já não quer mais pensar em Deus. A tendência do ser humano é quando ele está bem, ele esquece de Deus. Não tem jeito. Isso é uma tendência, é mais forte do que nós. Tem coisa que, se Deus permite que nós venhamos a ter na nossa vida, vai tirar a nossa atenção de Deus, o nosso foco de Deus. Então, meus amados, a Bíblia fala que Deus ele é fiel. E a oração do crente verdadeiro não é uma oração material. A oração do crente verdadeiro é uma oração pelo reino do Senhor. Buscai em primeiro lugar as coisas do céu, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão dadas. Deus, ele, antes desse mandamento, ele deixou isso. O cristão, ele não está preocupado com o mundo, porque isso aqui a gente tem que tomar cuidado. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Mas eu, particularmente, foco isso mais de um modo espiritual do que material. Eu vivo dia após dia, não me falta nada. Devagarzinho, a gente vai conseguindo organizar a vida, e os dias passam e você está sobrevivendo. Porque nós somos peregrinos nesse mundo. Nós somos peregrinos e o nosso foco principal tem que ser a Deus, a buscar a Deus. E a prova é tão forte sobre isso, é tão forte, que Deus ele fala das duas entradas logo no versículo 13 do capítulo 7, porque ele é gigante. Ele é gigante. Ele está mais focado para o lado espiritual do que para o lado material. Olha para você ver. Entrai pela porta estreita. Nos versículos anteriores ele fala, né? Tudo, olha só, primeiro ele fala, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Porém, lá, aí ele continua, entrai, porém, né? Pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, os que se acertam com ela. Então, olha para você ver como é que esse versículo de baixo contradiz o de cima. O de cima, se a pessoa lê empolgada, ela vai pensar, o mundo se abriu para mim, então agora eu vou pedir tudo e Deus vai me dar. Só que aí Deus ele nos lembra da humildade, ele nos lembra da porta estreita. Ele nos lembra da simplicidade e ele nos lembra que o caminho que conduz para a vida ele é apertado e são poucos os que acertam com ela. Mas lá na frente Jesus fala, é mais fácil um camelo passar por dentro de um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então, meus amados, a gente tem que aprender a entender o que Deus fala através da palavra. A gente não pode dizer o que Deus não disse. Eu não posso virar aqui como uma louca e falar que tudo que você pedir a Deus... Desculpa, tocou o telefone. Então, meus irmãos, voltando ao assunto. Deus ele deixa claro, logo em seguida, lá já no versículo 13 do 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Isso aqui é um alerta dizendo, pedi e vai ser dado, buscai e achareis, batei e se abrirá, porém, entrai pela porta estreita. Deus está dizendo que ele não vai te encher de bens materiais e satisfações mundanas. Mas ele está dizendo para você que tudo quanto, pois, quereis, que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Quer dizer, se eu, Ana Paula, quero justiça na minha vida, eu preciso ser justa com o meu próximo. Se eu, Ana Paula, quero ser amada por todos, eu preciso amar o próximo, ou todos os próximos que me circundam. Se eu não quero que ninguém briga comigo o tempo todo, cria caso comigo, não sei o quê, eu preciso estar em paz com essas pessoas. E como? Estando longe delas, no meu caso, foi a solução que eu achei. Então, a gente precisa criar uma situação justa na vida.
Não é fácil, mas é assim que é. E aí, pela fé, você pede a Deus e Ele vai te dar a paz. Eu vivo no meio de gente complicada, mas muito complicada. Vocês não têm ideia do como que eu vivo no meio de gente complicada e tem até gente ruim no meio. E viver em paz com esse povo é só intervenção divina, é só a mão de Deus. Porque você não tem ideia do que todo santo dia vem injustiça diante dos seus olhos. Coisa errada, coisa errada, coisa errada, coisa errada. E você tem que fazer de tudo para não brigar, para não intervenir, para não discutir. É onde o próprio Deus um dia me disse, separa. É a única forma que eu achei de conseguir viver e sobreviver aqui. Separei. Então eu estou sempre à parte, eu estou sempre na minha, eu estou sempre na minha casa. Quem me conhece os áudios aqui sabe muita coisa já da minha história. E ali em contrapartida eu peço a Deus, Deus, eu preciso ter paz com esse povo. E Deus então me ouve e me abençoa e me dá a paz. É assim que funciona. Mas eu não tô lá caçando problema, eu não tô lá caçando guerra, eu não tô lá ouvindo fofoca, eu não tô lá enfiada no meio deles o dia inteiro. Eles ficam até 2 semanas sem me ver. Eu, para pisar na casa desse povo, tem que, passa tempo. Eu só sento na mesa deles para almoçar ou para jantar com eles quando é dia de Natal, quando é festa especial, quando é aniversário. Não que eu vou todo domingo e tô ali todo dia. Graças a Deus eu consegui fechar o cerco de modo que eu saí fora com meus filhos. Então hoje eu posso pedir a Deus e Ele me dá a paz que eu preciso. Hoje eu busco a solução e Ele me dá a solução. Afasta. Hoje eu bati na porta da provisão. Deus, eu preciso que o Senhor supra tudo que eu preciso aqui, sem que eu tenha que pedir para os outros. E Deus tem suprido, Deus tem suprido, Deus tem suprido. Então eu vejo a palavra de Mateus capítulo 7 se cumprir na minha vida. Eu peço, Deus me dá. Eu busco e encontro. Eu bato e a porta se abre. Porque eu peço coisa coerente a Deus. Infelizmente, eu não posso pedir a Deus aquilo que eu sei que está de lá do meu alcance. Mas se eu tenho um sonho, meus irmãos. Eu coloco esse sonho na mão do Senhor. Igual eu creio que o Senhor está voltando, o arrebatamento está às portas, não tem profecia, não tem mais nada para acontecer profeticamente para que Jesus nos leve. Só que eu ainda tenho, porque quanto mais o tempo passa, mais a gente então vislumbra. Quem sabe eu vou conseguir ainda voltar no meu país, estar com a minha família, rever meus amigos, conhecer meu sobrinho que nasceu. Então isso gera no coração uma certa vontade, um certo desejo. Se hoje Deus falasse, qual que é um desejo que você tem? Deus, eu gostaria de voltar no Brasil. Aí o marido veio falar, eu vou trabalhar 1-2 meses aqui, mais um pouquinho, vou forçar a barra, porque eu junto dinheiro, a gente ir no Brasil. Então eu consagro essa coisa a Deus. Deus está nessa condição. Mas olha, Deus, se é para ser, o Senhor vai abençoar, eu vou. Se não for, eu não vou ficar nervosa, chateada, brava, triste com o Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então, meus irmãos, eu quero lembrar para vocês, sempre Mateus capítulo 7, versículo 24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos. Isso tudo aqui dentro está dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte. Foram essas as palavras que Jesus deixou. Então vocês leem o Sermão do Monte hoje. Eu gostaria que vocês lessem, porque aqui vocês vão ver o quanto que Jesus deixou, né, de palavras para nós. E eu acho que o Sermão do Monte, ele começa... Nossa, eu estou tentando olhar aqui. No capítulo 5. No capítulo 5.
São 3 capítulos só de Sermão do Monte. Então, meu irmão, não pegue só o versículozinho 7 até o 12, até o 11 do capítulo 7, diz é assim, basta. Eu te aconselho, leia todo o Sermão do Monte. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! E aqui continua. Então, meus amados, tudo está relacionado com o reino espiritual. Esse pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Meus amados, isso aqui é só uma gota de um copo cheio d'água chamado Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças. E assim, meus irmãos, eu deixo essa mensagem para vocês no dia de hoje. Me perdoe, o telefone tocou antes e eu não consegui controlar aqui no áudio, mas amém. Prestem atenção na palavra de Deus, prestem atenção nas coisas que o Senhor nos diz. Não pegue um texto da Bíblia só e diz que é assim basta. Tem muito crente perecendo por causa disso. Porque a pessoa pega um versículo qualquer da Bíblia que dá para ela uma promessa de esperança no mundo, porque dá. E ali aquela pessoa vive em cima daquilo. Às vezes ela até repete aquele versículo todo dia. E todo dia sai e bate a cara na porta, com a cara na parede, com a cara na parede. Aí vai, se revolta contra Deus, se apóstata de Deus e começa a transgredir, a blasfemar contra Deus. Morre e vai para o inferno. Sabe? A gente, para buscar as coisas de Deus, a gente precisa entender a palavra de Deus. Entender a palavra de Deus. Entender a palavra de Deus. E você só vai entender essa palavra se você ler todo o contexto. Se você ler tudo. Aqui está dentro do Sermão do Monte, então eu vou ler todo o Sermão do Monte. Eu só não fiz porque ia demorar muito. Já sem fazer, já está demorando. Imagina se eu fosse ler todo o Sermão do Monte. Mas, para quem tiver interesse hoje aí, e vai ser uma coisa muito legal se você puder e quiser fazer, começa no capítulo 5 de Mateus e termina no capítulo 7. Todo. Então, todo o capítulo 5, todo o capítulo 6 e todo o capítulo 7 do livro de Mateus, você vai ver o Sermão do Monte. Amém, meus irmãos? E assim eu vos desejo uma segunda-feira abençoada, repleta de graça, de sabedoria, de discernimento das coisas do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é a luz para os nossos pés. É a lanterna. É onde a gente caminha com segurança. É através da palavra de Deus que você tem coerência com a sua própria vida e não perde o controle dela mesma. Tome cuidado com as coisas que você vê de qualquer jeito. Seja mais curado com as coisas de Deus. E assim você vai ver o quanto que você vai crescer no Senhor. Amém, meus irmãos? E assim eu vos deixo a santa paz, que o Senhor vos abençoe nessa semana, que o Senhor vos encha realmente de sabedoria. Porque a coisa mais rica que a gente pode ter nos dias atuais é sabedoria e discernimento. Porque isso te dá a direção certa a buscar o que você tem que fazer todos os dias. E o Senhor vai te honrar. Amém? Então que o Senhor abençoe a todos. Espero poder continuar aí. Essa semana, eu não sei como é que vai ser. Eu tô com um menino doente. Tá com tosse forte. Inclusive, é por isso que o telefone tocou. Eles estão querendo que eu vou buscar ele na escola antes. Mas eu deixo ele almoçar lá e depois do almoço eu busco. Então, não sei como é que vai ser nos próximos dias, mas dentro do que eu puder, eu vou estar aqui com os irmãos, deixando sempre uma mensagem para o coração de cada um de vocês, tá bem? Então, que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês. Amém, amém e amém.